Bom dia a todos, me chamo Bom dia. Leonardo, esse é meu sócio João Henrique, somos sócios. E somos amigos há bem uns 10 anos, mas somos sócios há uns 6. Eu queria saber cadê Priscila primeiro. Pronto, é para onde eu não vou olhar. Certo? Tá bom? Léo promete, né? Eu que tenho que ir junto, né? Pagar a promessa. Mas estamos aqui, né? A gente escolheu trazer, a gente é mentorado de Alexandre desde 2022 e a gente decidiu trazer hoje aqui para mostrar a vocês um pouquinho da nossa história, também como forma de inspirar todo mundo, né? Como Léo falou, meu nome é João, nasci em 88 aqui em Natal, tenho 3 graduações, zootecnia, ciências biológicas e farmácia. Vocês podem ver que eu, né, era uma pessoa meio perdida, não sabia nem para onde eu queria ir, mas na farmácia eu me encontrei. Bom, meu nome é Leonardo, eu sou farmacêutico de formação, sou mestre em ciências farmacêuticas, sou especialista em acupuntura também. E estudei no Marista, fiz 6 meses de Cefet, fiz farmácia, que era sempre meu sonho. E em 2002, eu vou falar daqui a pouco, mas em 2002, quando eu fiz o 2º ano do ensino médio, eu decidi, vou fazer farmácia e vou fazer mestrado. E eu tenho isso até 2011 para fechar. E eu comprei. Tudo que eu prometi, eu comprei. Certo? Pode passar. E a gente está aqui, né, numa comunidade empreendedora, e eu queria perguntar a vocês, contar a nossa história fazendo uma pergunta, né? Quem aqui sempre teve o sonho de empreender desde criança? Queria que levantassem a mão. A gente vê que alguns teve esse sonho de empreender, outros não, que foi, no caso, o meu caso. Eu nunca pensei em empreender. Foi, na verdade, uma consequência. Por quê? Quando eu era criança, meu pai, ele abriu uma transportadora aí no Parnamirim, chamava JL Transportes. Ela hoje ainda existe, mas não funciona como uma transportadora. E a visão que eu tinha como empreendedor, como empresário, era do meu pai, que era uma pessoa que nunca tirou férias na vida, não tinha vida social, não conseguia se cuidar, se alimentar direito. Enfim, eu podia não saber o que eu queria ser, mas eu tinha certeza o que eu não queria ser, que era ser igual a ele. Então, assim, empreender, jamais. Então, mas a vida vai levando a gente para outros caminhos, né? E aí, como eu contei a vocês, né, em 2014, eu entrei no curso de farmácia, depois de ter feito outros cursos que eu não tinha encontrado afinidade. E, na época, quando eu entrei no curso, existia uma frase que dizia assim, farmacêutico, não existe farmacêutico desempregado em Natal. Né? E eu me segurei nessa frase porque o que eu queria era me formar, conseguir um emprego, trabalhar para alguém e pronto. Só que no decorrer dos anos, né, essa realidade mudou, o mercado foi se enchendo de profissionais, aí para conseguir emprego era mais difícil. E aí eu fui terminando o curso, fui vendo que colegas meus, eles tinham que sair do estado para conseguir trabalhar, e eu não queria sair daqui. E aí foi quando apareceu o Léo, em 2018, 2019, eu já conheci ele há uns 5 anos, e ele vai contar a história dele, mas ele já trabalhava há alguns anos no ramo de manipulação, e ele disse, João, você não tem interesse em abrir uma farmácia comigo? Porque eu estou pensando em abrir uma farmácia, você tem interesse? E aí eu pensei, né, porque não, né, vamos estudar, e a gente começou a pesquisar. O antigo patrão dele conhecia uma pessoa que tinha uma farmácia lá na Afonso Pena, chamada Manipularte. Essa farmácia ia ser fechada, né, a dona estava querendo vender os equipamentos, né, e a gente foi lá para ver se queria comprar alguma coisa, né, se alguma matéria-prima, né, ver o que ela tinha a nos oferecer. E a gente foi lá, ela mostrou, essa farmácia ela estava já sendo desmontada, né, ela alegou que era inviável, porque só o aluguel desse prédio era R$9.000 por mês, então ela ia fechar a farmácia, ia ter outros planos, né? E a gente conversando com ela, conversa vai, conversa vem, ela confessou que ela não queria fechar, o que ela queria era alguém para somar com ela. Ela estava tendo dificuldades, então ela disse, né, chegou a propor, vocês não querem, ao invés de eu fechar a farmácia, vocês se juntarem a mim, virarem meus sócios, e a gente embarcar nessa juntos? E a gente pensou, né? Ela já tem uma farmácia pronta, né? No caso, ela ia fechar esse prédio, ia para outro ponto, mas ela já tem uma empresa com clientes, com equipamentos, com funcionários, e a gente, vamos embora, né? E aí a gente mudou de ponto, a gente saiu daquele prédio bem bonito, foi para outro prédio que é bem diferente, né? Bem bonito também, né? Fazer o contrário. E aí
A gente embarcou nessa, fez a reforma, começou a funcionar, e isso em fevereiro de 2019. Só que ela tinha omitido algumas coisas da gente, né? A gente foi na inocência, né? E aí a gente, quando começou a trabalhar, foi descobrindo alguns probleminhas, né? Dívidas trabalhistas, tinha mais de 30 títulos protestados em cartório, nome sujo no Serasa, né? A primeira reunião que a gente teve com os funcionários, isso foi em fevereiro, né? Eles vieram perguntar, João, e o salário de novembro, quando você vai receber? O 13º. E aí, o caos, né? Porque a gente tinha dado, né? A gente tinha acertado com ela, a gente deu o valor a ela. Enfim, vocês imaginam como é que foi um ano. Foi um ano bem desafiador, mas durante 2019 a gente conseguiu reestruturar algumas coisas, pagou algumas dívidas, demitiu alguns funcionários. Nós três nos dividimos nas atividades diárias e aí fomos levando. 2020 veio a pandemia, né? A gente até pensou que seria, né, a pá de cal, que a gente, né, não ia conseguir mais continuar. Mas aí teve a questão também que as pessoas passaram a se preocupar mais com a saúde, comprar mais suplementos, e aí a gente conseguiu ali se organizar, conseguir um dinheirinho, pagar dívidas, e aí fomos mantendo. 2021, né, ela decidiu sair da sociedade, a gente teve alguns atritos, né? Amém. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu comprar a parte dela. Ela era uma pessoa bem legal, né? Ela fez até um serviço aí pra gente, né? Dá um zoom. Isso aí foi na casa dela, que a gente tem um informante que... Isso foi... Gente, a gente conseguiu essa foto de uma maneira bem... Não muito legal, mas tá aqui, ó, dá pra ver, ó. Isso aqui sou eu, isso aqui é João, viu? E aqui é uma vela e aqui é um... Copo de cachaça. Copo de cachaça. Enfim, né? Isso aí é passado, a gente começou a... Amiga, é isso mesmo. Então, eu e o Léo começamos a organizar e aí a gente decidiu, não, agora vamos fazer acontecer, né? Já que a gente, era esse o propósito desde o início, vamos agora, já que não tem mais esse problema, que no caso era ela, vamos fazer acontecer. E aí foi quando surgiu a Escola do Empreendedor, em 2023, que quando a gente começou a organizar algumas coisas, a gente tinha uma atendente e tínhamos nós dois que trabalhávamos fazendo o resto. E essa atendente era muito boa, só que um belo dia decidiu pedir demissão. Pediu demissão, a gente ficou totalmente na mão, desesperado, fez uma seleção assim nas carreiras, né, botou no Instagram, vaga para recepcionista vendedora. Primeira pessoa que apareceu, que tinha o mínimo de experiência, a gente contratou. Só que essa menina era semi-analfabeta. Ela tinha trabalhado 3 anos numa farmácia de manipulação, só que aí você contrata alguém para falar no WhatsApp com seus clientes que não sabe escrever, é complicado. E aí eu fiquei desesperado, porque a gente, né? E eu disse, eu quero um curso para ensinar essa menina a vender. Aí fui atrás, no Instagram, achei a Escola do Empreendedor, falei com Priscila na época, ela disse, venha falar aqui com o Alexandre que a gente, né, vai resolver. E aqui foi a nossa primeira reunião. Esse aqui sou eu, pode não parecer, com alguns quilos a mais, né? Mas sou eu. E aí, lá na reunião com o Alexandre, né, a gente conversou bastante, e aí eu percebi que o problema do atendimento, ele não era o principal, ele era só a ponta do iceberg. O problema mesmo estava bem na base, todo o conjunto que a gente precisaria remodelar, antes, para poder mudar o atendimento, melhorar o atendimento, a gente precisaria mudar, primeiramente, eu e Léo, para poder construir realmente a empresa que a gente queria. E aí veio aquela frase, como eu falei no início, a gente foi bem inocente, bem maturo na hora de tomar essa decisão de empreender. A gente fez uma sociedade com uma pessoa que a gente não conhecia, a gente não se preocupou em pesquisar o histórico da empresa, mas, graças a Deus, né, eu disse a Alexandre uma vez, ele riu muito, né, Deus protege os inocentes, porque realmente foi, eu acho que foi realmente, ele teve pena da gente e disse, não, vocês vão dar certo porque só por ele mesmo. Bom, pessoal, antes de continuar, só queria saber, vocês sabem o que é um título protestado no cartório? Que eu aprendi isso com a Manipular. Pois é. Ela não pagou, e não pagou, e a empresa credora foi lá e registrou no cartório a dívida, ou seja, a gente tem que pagar para tirar do cartório também. Então, é um negócio muito sério, certo? Então, para começar, vou continuar aqui. Aqui tem uma foto minha na época da faculdade, com quilos a menos, ao contrário de João. Certo? E essa disciplina aqui chama farmacotécnica, é a matéria que a gente aprende a manipular na faculdade de farmácia. E foi essa disciplina que me inspira, porque ela é a essência
da ciência farmácia, certo? Então, vou falar um pouco da minha linha do tempo também. Eu fiz faculdade, terminei em 2008.2, não parece, mas eu sou velho. Depois eu fiz mestrado, tudo que eu prometi eu cumpri, certo? Depois eu fui trabalhar no meu primeiro emprego, eu saí do mestrado, passei um mês literalmente farreando, e depois fui trabalhar no meu primeiro emprego na Farmafórmula, que é a maior empresa de manipulação do Brasil, e onde foi minha grande escola. Lá eu aprendi tudo que eu sei até hoje de manipulação. Se você chegar para manipulação e eu falar na ponta da língua, eu aprendi lá, certo? Lá, nessa época, eu queria empreender já, eu pensei, vou comprar uma franquia. Nessa época, o professor Júlio estava vendendo algumas farmácias, eu cresci o olho para a farmácia do satélite, porque eu poderia expandir para o Planalto. Mas, assim, só isso, eu ia comprar e amém, né? Então, eu resolvi não fazer isso, né? Então, eu fui trabalhar em uma farmácia pequena, chamada Elementos, que é uma farmácia local aqui de Natal. E aí eu percebi que eu tenho capacidade de não precisar ser uma franquia. Eu poderia ser eu mesmo, com a minha marca própria, porque aqui eu tive que me virar como farmacêutico, como profissional da farmácia. Em 2019, adquirimos a antiga Manipularte, esqueçam esse nome, inclusive, junto com o João, e tudo que aconteceu também aconteceu comigo. E, gente, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, imagine que eu, todo dia, chegava de manhã, ia vomitar no banheiro, gente, na farmácia. Era bem assim, né? Lembra? E João, coitado, lá, segurando a barra. João é um amigão, viu? Nesse meio tempo, eu vi que eu saí... Gente, vamos lá. Eu saí do emprego que eu trabalhava 5 dias por semana, eu folgava quando eu queria e eu ganhava muito bem. Gente, eu ganhava muito bem. Eu ganhava... O que o farmacêutico ganha hoje, eu ganhava em 2017. E eu fui para Manipularte ganhando 0, trabalhando com aquela temônia, e saindo daqui para cá. Então, eu tive que arrumar um emprego, porque não dá. Porque, enfim, eu era pobre, eu preciso trabalhar para me sustentar, né? Eu fiquei... Essa bezerra eu chamo de chuva. Eu fiquei nela 4 anos, e saí dela em 2023. Inclusive, uma das pautas da escola era eu sair do outro emprego para poder me dedicar 100% à nossa empresa. Mas já ajudou muito nesse processo. Mas já ajudou muito nesse processo. Porque não adianta, porque eu ficava preso. Não, mas eu tenho meu período na bezerra, mas, gente, você tem que dedicar 100% à sua empresa, se você quiser que ela cresça, se você quiser que ela se desenvolva. E aqui a gente fala de novo. Quem aqui sempre sonhou em empreender? Quem sonhou desde criança, mas quem aqui sonhou quando começou a trabalhar? Você começou a exercer sua própria profissão e você sonhou em empreender. O coach, quem mais? Vocês, né? Eu também. Eu comecei a trabalhar e eu vi que nas empresas que eu estava, o meu potencial ele era limitado, ele não estava sendo explorado. Mas meu potencial como farmacêutico, como profissional e não como empresário, essa visão eu não tinha. Na minha visão, era simples a divisão. Essa foto aqui especifica tudo. Ó. João, eu chamei João para ser meu financeiro, RH, marketing, tudo que eu não queria fazer. E eu de jaleco aqui, ó, felizinho, porque eu queria ser processo. Eu queria trabalhar na manipulação. Eu queria fazer as fórmulas. E nós sabemos que não é bem assim que funciona, né? Depois que você vira empresário, a sua profissão você meio que deixa... O conhecimento está lá, mas a profissão você não vai botar na mão na massa. Claro, se precisar, você vai lá e faz. Mas, tecnicamente, não é para você precisar, é para você gerenciar a sua equipe. Então, aqui, de novo, nossa primeira... Aqui foi uma das primeiras mentorias que teve. Eram 2 bolinhas, agora é só uma. Ele já não está bonito e magro agora. Lá em Alexandre, quando a gente começou. E aqui foi o segundo negócio de inteligência que a gente participou. A gente se apresentando, né? Na época, como Manipularte ainda. E eu vou ser bem sério, mas não lembro de ter falado isso, mas vocês falaram, eu acredito. Tá bom? Eu não lembro, mas eu devo ter falado isso mesmo, porque dá para ver que eu sou um pouquinho tímido só, né? E o que aconteceu nesse negócio de inteligência? Eu fui lá e tal, beleza, mais uma mentoria, mais um evento, ok, vamos lá, João, vamos lá. Perdi um sábado lá fazendo isso, podendo estar no Carnatal, enfim. Aí eu assisti a palestra dessas... Opa, voltei. Vou voltar aqui. Dessas 2 cidadãs aqui, ó, Monique e Ana Kessi, da Alimentare.
E essa palestra, em mim, caramba, elas têm as mesmas dores que a gente tem lá na Manipularte, lá na Alimentare. Aliás, todo mundo aqui hoje falou muita coisa que eu ficava lá atrás assim, ó, a mesma coisa, mesmo erro, mesmo problema, ó, o atendimento de excelência que eu quero colocar, o planejamento que eu quero colocar. O problema que a gente provavelmente vai ter, o mesmo problema que talvez Eloy já teve, que era, e o rapaz do bicho de castanha, que é estoque mínimo, estoque máximo, o quanto comprar, o quanto vai se perder, isso tudo é um problema. A gente lida com o medicamento, então a gente compra insumo, que não, não vem do RN, vem de São Paulo, vem da Índia, vem da China. E, bicho, é muito ruim pegar um insumo que você comprou caro, pagou importação, pagou IPI, pagou todos os impostos e jogar no lixo. Químico, que você paga ainda, porque eu não posso jogar na CEMUC, tem que jogar no lixo químico, que eu tenho que pagar para isso. Então, você já continua aqui, na tiragem da chave da nossa mentoria. Então, quando o Léo se encantou, né, com Ana Késia e Monique, da Alimentare, porque até hoje ele, né, fala disso, foi realmente a mudança de chave, assim, que fez ele realmente mergulhar na mentoria. E a gente trabalhou várias coisas na mentoria, né? A gente vai aqui falar alguns pontos que a gente teve, né? Uma coisa muito importante para mim foi a questão de mudança comportamental. Eu sou uma pessoa, eu acho que muitas pessoas têm esse problema, né? A Alexandre até falou aqui, por exemplo, o medo de demitir por pena, né? Eu tenho esse problema, né? Sou uma pessoa muito compreensiva, às vezes até demais, e isso acaba que as pessoas se aproveitam. E você, como empresário, não pode ser muito compreensivo. Então, a gente criou um grupo, né, Alexandre, porque eu digo assim, eu faço terapia com a psicóloga desde 2016, mas eu digo, eu tenho a terapia pessoal e o Alexandre é o meu terapeuta empresarial, porque ele trabalha toda essa questão de comportamento também. E a gente criou esse grupo, João Chato, por 30 dias. Durante 30 dias, eu teria que ser chato, pelo menos uma vez ao dia, não chato no sentido de ser chato, mas no sentido de ser exigente, de cobrar aquilo que eu merecia. Um atendimento bom, o funcionário cumprir uma meta, cumprir uma ordem. Então, assim, todo dia eu tinha que ter uma chatice dessa e botar lá no grupo. E durante esse período aconteceu uma coisa engraçada, porque a gente fazia muita encomenda numa gráfica aqui em Natal e sempre o atendimento era ruim, o material vinha com defeito ou atrasava, e eu sempre, tudo bem, né? E assim ia indo. Até que um belo dia eu me estressei. Não me estressei no sentido de fazer barraco, mas assim, me impus. Olha, não vou aceitar, né? Deu errado aqui, faça de novo, né? O prejuízo não vai ser meu, vai ser seu. E a partir desse momento eu vi que eles me trataram de outra forma. Então, assim, desde então, nunca mais eles fizeram o meu pedido errado, porque eles viram que, infelizmente, as pessoas elas tendem a respeitar só quem se impõe. Então, né, vamos nos impor. E acho que isso, para mim, foi muito importante, porque eu percebi isso e hoje eu tento fazer isso. É claro que é uma personalidade, você tem que todo dia trabalhar um pouquinho, mas na minha empresa eu tento sempre ser chato, entre aspas, porque a gente tem que exigir aquilo que a gente realmente merece. Outro ponto foi a questão do planejamento. Pela nossa história, vocês viram que a gente, planejamento nenhum, né? A gente foi ser sócio de uma pessoa maluca, que não tinha R$1 na conta, dívida, né, para Deus e o mundo, devia até agiota. Teve isso também, a gente nem contou, né? E aí a gente, ou seja, pegou uma marca que a gente não tinha identificação com ela, né? Não criou, não tinha propósito nenhum na marca, e a gente, na mentoria, entendeu que uma marca ela precisa existir não por existir, mas ela precisa existir a partir de um propósito e a gente precisa colocar isso na nossa marca. Outro ponto, como eu falei, né, a gente tem uma relação muito amadora de contratação de funcionários, a gente tem uma relação, às vezes, confundir amizade com um profissional, a gente fazia contratação a esmo, a gente precisa, hoje em dia, ter um recrutamento e seleção profissional. A gente, hoje em dia, para selecionar a pessoa, a gente passa por um longo processo, não é do dia para a noite. Pode demorar vários meses, mas a gente só vai contratar a pessoa que realmente é boa para a empresa. Outro ponto, pouca visão a longo prazo. Antes a gente realmente, até pela limitação financeira, a gente meio que vendeu almoço para comprar janta. Hoje em dia a gente tem cria vê essa importância de fazer o planejamento, por exemplo, a gente já está meio que encaminhando o planejamento para 2026. Né? Então, todos esses pontos a gente conseguiu melhorar. Vou continuar aqui. A parte que eu mais tive problema foi a parte da desenvolvimento de lideranças. Por quê?
Porque, como vocês sabem, eu sou farmacêutico de formação e eu amo o que eu faço. E, gente, eu amo manipulação. Então, é meu. Então, o problema foi eu desenvolver as lideranças, tanto a liderança gerencial quanto a liderança técnica. Então, na antiga farmácia, eu controlava todos os processos, tudo passava por mim, na manipulação, do atendimento até a entrega. Eu não tenho cabelo branco, não sei como, de verdade. Na nova farmácia, a gente está dando mais autonomia à equipe, para eles terem poder de tomar a decisão, que é uma coisa que a gente mesmo reclamava. Poxa, fulaninho podia resolver isso, mas a gente não deu liberdade para fulaninho fazer isso, para fulaninho deles decidir isso ou aquilo ou outro. A gente não deu oportunidade para ele pensar no problema, pensar na resolução e já chegar com o problema e com a resolução. Eu também microgerenciava a equipe. Você pesou errado. Vamos lá corrigir a sua pesagem. Não, você pesou errado. Então, o seu gestor principal, o seu superior principal, sem passar por mim, vai resolver isso. E isso foi um problema com a equipe, porque o pessoal no início não entendia. Vinha resolver assim, eu queria sair mais cedo amanhã porque eu tenho um médico. Não me interessa isso. Interessa que você faça seu horário direitinho, cumpra sua obrigação e cumpra seu horário todo dia. Não vá falar com o seu gestor. Então, esse foi um problema no início que a gente tinha, que aos poucos foi melhorando. Certo? Criar lideranças, confiar nelas. Criar lideranças, confiar é difícil. É um processo. Dá para ver que a minha personalidade ela é mais... A Jo é mais tranquila e a minha é mais centralizadora de tudo. Eu ainda estou no processo de confiar nas lideranças. Certo? Focar no operacional. Inclusive, foi tema de muitas discussões, literalmente brigas entre eu e o João, porque ele faz... Você tem que focar mais no gerencial, o operacional não é para você, é para o funcionário. Eu faço, mas... Se não for comigo, não vai andar. Anda sim, tá certo? E, hoje em dia, estamos no processo de pensar como gestor e planejar o processo para rodar sem mim. Então, a gente está aqui agora no evento da Escola do Empreendedor, a farmácia está aberta até meio-dia. Eu consegui não pegar no celular para responder ninguém hoje. Embora ele tenha trazido o notebook, está ali. Não, eu trouxe o note, está ali. Se precisar de alguma coisa, se alguém precisar de uma fórmula, eu consigo calcular, inclusive. Mas eu trouxe mais, eu não abri, eu abri só para colar a palestra aqui no finalzinho, tá? Oi? Pronto, mas não vou atender. Só no intervalo. Mas quando acabar o intervalo da gente, vai estar fechada a loja, então... Né? É isso aí. Então, essa frase, eu falei... Naturalmente, Alexandre pegou essa frase e gostou bastante. Quanto mais você se apega ao processo, menos você gerencia. O processo está lá, o processo é importante. Você tem que fazer o processo ficar consolidado. O início de tudo é consolidar o processo. E, então, você faz o treinamento dos seus colaboradores por um programa de treinamento continuado, que lá a gente já faz isso porque eu sou obrigado pela vigilância sanitária, viu? Mas não era por nada, não era por causa, não era porque a vigilância obrigava a gente. Só que agora o treinamento ele é pensado no processo. Depois você tendo suas lideranças, as lideranças vão treinar os subordinados, então você pode se desligar do processo e ir para o gerenciamento, de modo que o processo está lá rodando da maneira 100%. Aí, passando por esse processo, a gente ficou bem claro que a marca que a gente tinha, a Manipularte, ela não nos representava muito e a gente também não tinha muito apego por ela. Então, ela carregava todo esse histórico de meu pesado, de problema, de dívida, de estresse. E aí teve um dia que a gente estava na mentoria, falando sobre essas questões, Alexandre fez a pergunta. Vocês, no caso, na época estava só eu. Eu fiquei um ano de mal do Alexandre, viu? Tem um detalhe também. Eu passei um ano sem pisar na mentoria porque ele falou um negócio que eu não queria ouvir. Eu fiquei um ano sem pisar lá. Era o João sozinho. Eu falei, não. E ela mandou uma mensagem para mim, rapidinho. Ele mandou uma mensagem para mim. Você não veio hoje, não, amigo? Não, que aí não é meu lugar. Eu respondi isso para ele. É uma terapia. É fato, é uma terapia mesmo.
Aí ele perguntou, né? Esse nome é importante para você? E você acha que o seu cliente ele compra de você só por causa desse nome ou ele compra por causa de outros fatores, né? De outros. Aí eu parei para pensar. E realmente o nome para mim não era importante, mas eu não queria tomar essa decisão só. Aí mandei para Léo. Ele disse, Léo, o que é que você acha sobre o nome Manipularte? Você tem apego a esse nome? Você? Aí ele, não tenho. Se a gente pudesse trocar, por mim não faria diferença. Então meio que casou, né, o meu pensamento com o dele, que eu não influenciei a resposta dele, eu perguntei justamente para ver qual era a opinião, porque caso ele dissesse, não, eu tenho apego, então pronto. Né? Então, mas como ele também não tinha, e como eu também não tinha, então, por que não recriar outra marca que tenha a nossa identidade, que carregue um propósito que a gente quer passar para os nossos clientes? E aí a gente começou esse processo na mentoria. Essa aqui foi a primeira reunião com Mádia, onde a gente, primeiramente, definiu qual é o propósito que a gente queria passar para os nossos clientes, qual era a nossa missão, nossa visão, nossos valores. Depois disso, a gente buscou o nome, que era uma coisa muito difícil, ou seja, foi uma coisa realmente muito planejada, não foi uma coisa do dia para a noite, a gente passou, acho que, várias semanas, né, inclusive, ano passado, quando a gente estava aqui no Negócio Inteligentes, eu estava escrevendo lá atrás ideias de nomes, eu tenho uma folha inteira só com nomes que eu estava pensando. E a gente passou várias semanas discutindo isso, até que na mentoria a gente fez lá uma atividade que a gente decidiu fechar o nome, e foi o nome que agradou todo mundo. Depois, a gente foi decidir qual seria a logo, né, as cores, o que é que a gente queria transmitir, e chegamos à nossa nova farmácia, que tem um novo propósito, que tem uma nova missão, e carrega toda essa história bonita. Deixa eu ver aqui. Aqui foi digamos, a cerimônia, né, da colagem da placa da nossa nova logo, nosso novo nome, lá na escola. E aqui, vai falar. Pronto, e lançamos a marca nova, aliás, decidimos a marca, decidimos a nossa persona, decidimos missão, visão e valores, decidimos cor, decidimos logo, decidimos tudo. E a gente resolveu lançar a marca para o público, mas antes de lançar para o público, a gente tem que lançar a marca para o nosso bem maior, que são os nossos colaboradores, a nossa equipe. Então, ano passado, em março, esse ano, em março, a gente fez um evento interno, a gente fechou a farmácia no sábado e fizemos um evento interno para lançamento e apresentação da nossa nova marca e nova persona à nossa equipe. Inclusive, Mágia e Alexandre estavam lá, a Alexandre palestrou também. E aqui foi o coquetel de lançamento da marca interna. No dia anterior, a gente pegou o Instagram e arquivou todas as fotos que tinha Manipular, que tinha eu vestido de roxo, era roxo a farmácia antes. Arquivou tudo e nesse dia a gente como é que fez? Programou no Instagram para às 10h30 da manhã desse dia sair já as postagens com a marca nova. Porque, assim, mais uma vez, a importância do planejamento, né? Antes a gente, imagina, você tem uma empresa, mudar de nome sem planejamento, o desastre que poderia ser, né? Todos os clientes iam ficar, e aí, né? Que coisa estranha, mudou de nome, mas foi todo um trabalho realmente longo, né? De informar primeiro a equipe, depois informar o público, e a gente conseguiu fazer isso. Pronto, então... E aqui está o vídeo. O vídeo institucional de apresentação da nossa nova... rapidinho, eu vou voltar aqui. E fora isso, também, fora essa marca, tivemos mudança de endereço também. Saímos daquela casa velha, né, cheia de problemas. A gente dizia que a nossa padroeira era Iemanjá, porque eu nunca vi tanta água para aparecer na casa velha da Rua Sul. Tanta infiltração. Tanta infiltração que aparecia, bicho. Então, foram duas mudanças, a mudança de marca, de persona, e a mudança de endereço. A mudança de endereço fechou de vez. O endereço demorou, porque quem trabalha aqui com saúde sabe que a vigilância sanitária não ajuda. Então, passamos 1 ano para conseguir mudar. Então, foi 1 ano pagando 2 aluguéis, viu? Para poder conseguir mudar do endereço para o outro. E aqui está o nosso novo endereço com a nossa nova marca. Em Natal, na Avenida Prudente de Moraes, está a Florema Manipulação, uma farmácia que cuida da sua saúde com excelência, personalização e confiança. Nossa estrutura e nosso processo de atendimento foi planejado especialmente para garantir a excelência
excelência do princípio ao fim. Cada etapa é pensada para garantir a precisão das informações e uma experiência acolhedora. Por trás de cada fórmula, existe uma estrutura completa e projetada para garantir qualidade e segurança em cada detalhe. Cada manipulação é realizada em cabines separadas, evitando qualquer contaminação cruzada. Além disso, realizamos também um controle de qualidade externo, para garantir a excelência em cada fórmula que chega até você. Na Floima, cada fórmula é o resultado de um processo rigoroso, feito com técnica, responsabilidade e carinho, porque cuidar de você é a nossa essência. Então, essa é a nossa nova marca. Nós somos a Floima Manipulação, uma farmácia que já nasce com 10 anos de experiência de empresa. Mas, se for somar a nossa experiência aqui, de acordo com o João, faz 15 anos que eu falo que eu tenho 15 anos de experiência em manipulação. Mas eu vou fazer 15 anos agora, em 2026, de experiência com manipulação. E deu para ver que nossos clientes são muito chiques, né? Vão muito arrumados comprar nossos produtos. E é isso. Então, o que a gente chega é, quando a gente vem aqui nos negócios inteligentes, ou quando a gente vai na roda de negócios, a gente vê que as dores, claro, são negócios bem distintos, são muito diferentes, mas as dores são basicamente as mesmas, só que adaptando a cada um. Então, quando a gente vem aqui, a gente vem aprender um pouco com cada um de vocês, e a gente, quem sabe, também passar um pouco e ver o que a gente pode melhorar, certo? Então, as duas frases fazem sentido. A primeira é: Deus protege os inocentes, porque Deus foi muito bom com a gente, porque a gente tinha tudo para dar errado, vocês viram, né? A gente insistiu nos últimos 6 anos por isso. E cada um tem seu tempo. Eu falo isso por mim, porque eu demorei um tempo para começar a absorver o que a mentoria faz comigo. E como eu falei, Alexandre um dia falou um negócio que eu não gostei, João falou outro que eu não gostei no mesmo dia, eu só me levantei e fui embora. E voltei um ano depois. Eu passei 1 ano sem pisar lá. O coach bem sabe, porque quando ele falava em Alexandre, eu fechava a cara. E é isso. Então, quem quiser conhecer as nossas instalações, fique à vontade também. Eu adoro fazer tour, adoro mostrar laboratório, adoro mostrar como é que é feita as fórmulas, embora eu não manipule muito mais. Mas é isso, a gente fica na Plena de Moraes, 1326, lá no Tirol. Muito obrigado.